Fala, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Vivo Reino, Graça e Paz. Hoje mais um assunto fundamental para a nossa caminhada cristã e eu vou começar dizendo para vocês que a Bíblia tem 1189 capítulos, é isso mesmo, meus queridos, é capítulo pra dedéu, é muita coisa abençoada para nós que o Senhor deixou aqui na palavra, amém? Para mim, os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis são os mais importantes, eles são principais. No capítulo 1 a gente percebe que Deus fez todas as coisas, criou os céus, a terra, os planetas, os luminares, a natureza, os animais. No capítulo 1 ainda diz que lá no versículo 26 que Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aleluia, glória a Deus, meus amigos. E mais uma curiosidade aqui, um manto desse capítulo 1 de Gênesis. No versículo 25 está dizendo que Deus criou os animais domésticos, os selváticos e tudo que na terra há. No finalzinho desse versículo está dizendo assim, e viu Deus que era bom. Mas no 26, ele diz, como eu falei anteriormente, que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E no 31 ele fala assim, ó, e viu Deus que era muito bom. Presta atenção nisso aqui. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ei, eu e você, nós somos muito bons para Deus. Nós somos a cerejinha do bolo, aleluia, recebe isso em nome do Senhor Jesus. E logo no comecinho do capítulo 2, ele diz assim que no 7º dia descansou. Ei, eu e você fomos feitos para descansar no colo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 2 também, meus queridos, ele fala que formou o homem. E isso, formou o homem do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Já no capítulo 3, aí sim que vem uma das coisas mais exuberantes e mais importantes, magníficas da Bíblia, onde ele já anuncia o Evangelho, ou seja, o proto-evangelho, o início do Redentor, o início da história da redenção através do Messias. E está dizendo assim, lá no capítulo 3, no versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está dizendo aqui, meus queridos, o descendente da mulher, que é o nosso Messias, vai esmagar a cabeça da serpente. Mesmo assim, ela não vai morrer por todo o mal não, tá? Ela vai continuar ainda nos assombrando por aqui. Mas assim, ele ainda vai sofrer o quê? Vai sofrer o escândalo da cruz, vai sofrer o sofrimento na cruz, que ela vai ainda pegar no calcanhar dele. Este é o sofrimento do nosso Cristo, que morreu por mim e por você na cruz, e que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Vamos lá então? Solta a vinheta! Mas pastor, me fala aí, por que eu tenho que me arrepender? O que eu fiz? Meus amados, todos nós nascemos debaixo da condição do pecado. Olha só o que o salmista está dizendo aqui, lá na palavra em Salmo 51, no versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E o que é iniquidade, meus amados? É tudo aquilo que nós achamos que é normal, mas é pecado. É aquele pecado que nós convivemos com ele. E não só isso. Davi, lá em Salmo 103, diz assim, ó, nasci fora do caminho, numa condição de culpa. Isso mesmo, todos nós temos uma natureza pecaminosa em virtude do pecado original que aconteceu no paraíso. Sim, meus amados, o paraíso foi sabotado, o Éden foi sabotado, o reino de Deus foi sabotado. E olha só o que está dizendo aqui em Gênesis 3, no versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Houve uma infração de Satanás, onde ele sabotou o plano original do Senhor. O plano A foi sabotado. Eva comeu da fruta proibida, passou para o seu parceiro Adão, que também consumiu a fruta, e os dois caíram. Os dois caíram em pecado. Eles saíram da dependência de Deus. Eles deixaram de ser dependentes de Deus para viver uma vida própria, porque eles queriam ser igual a Deus. Olha só o que está dizendo aqui nesse livro. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, muito bacana, eu indico para vocês, depois vou deixar aqui na descrição, ok? O que Satanás pôs na mente de nossos ancestrais remotos foi a ideia de que eles poderiam ser como deuses, como se pudessem estruturar-se por si mesmos, como se estivessem criados a si, olha só, saindo da dependência do Pai, da criação do Pai, ser os seus próprios mestres.
inventar uma espécie de felicidade para si fora de Deus, à parte de Deus. E essa tentativa desesperada veio praticamente tudo o que chamamos da história humana. Olha só o que está dizendo aqui: dinheiro, pobreza, ambição, guerra, prostituição, classes, impérios, escravidão, a longa e terrível história do homem tentando encontrar a felicidade em algo diferente de Deus. E só através do arrependimento, meus queridos, que nós vamos ser beneficiados por essa morte de cruz. E ser ainda agraciados por tudo que Deus fez, está fazendo e ainda irá fazer por nós, porque o melhor ainda está por vir. Zoé Aionos, a vida eterna. E ela começa aqui com os nossos atos, com as nossas obras, com a nossa fé, com a nossa devoção e com a nossa obediência e amor ao nosso Senhor. Aleluia! Meus irmãos, vamos falar então especificamente sobre a palavra arrependimento. E nós podemos ver que a primeira aparição dessa palavra no discurso público de Jesus foi em Marcos 1, no versículo 15, que diz assim, acompanhe comigo: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creia nas boas novas. Aleluia! E essa palavra aqui na raiz primitiva no grego, no contexto que ela estava sendo pregado, tem a seguinte expressão: metanoeio, quer dizer mudar de mente, mudar a mente para melhor. Mas geralmente a gente vê dentro das igrejas falando sobre metanoia, que na verdade é um derivado, um verbo derivado da palavra metanoeio. Então nós podemos entender essa palavra metanoia melhor nesse versículo aqui em Mateus 3, no versículo 8, deem fruto que mostre o arrependimento. Aí sim nós temos a palavra metanoia, que quer dizer, como acontece que alguém que se arrepende, mudança de mente, de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. Meus amados, é mudar totalmente de direção, é 180 graus. Se você está indo nessa direção, você muda para cá. É uma expansão de mente. Você vai começar realmente a ver as coisas de uma forma que você nunca viu. Você começa a se aprofundar mais. É uma linha muito tênue entre a graça preciosa, aquela graça que te eleva aos atos do Senhor, e também um arrependimento genuíno, aquele que você tem uma transformação até da sua própria moral. Aleluia! Mas pastor, você nos disse que o arrependimento também ele causa em nós uma transformação até do nosso juízo moral, da nossa consciência moral. É isso, exatamente isso. E eu quero compartilhar com vocês mais um pouquinho do livro do C.S. Lewis, que fala sobre esse aspecto tão importante da nossa consciência moral. Olha só, está lá na página 63 e diz assim: o cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender e lhes promete perdão. Por isso, ele não tem nada a dizer àquelas pessoas que não acham que não têm que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Nesse texto, Lewis traz uma abordagem sobre a lei da natureza humana, a lei da moral. Ele diz ainda o comportamento digno, ou seja, o certo e o errado como indícios para a compreensão do universo. Ele diz que a lei do certo e errado era chamada de lei natural. Hoje, quando falamos da lei natural, falamos sobre a lei da gravidade, leis da física e por aí vai. E a ideia é a seguinte, meus amados: mesmo esses corpos sendo governados por essa lei da gravidade, as leis biológicas, nós seres humanos também temos uma lei que nos coordena e que nos rege. Mas tem uma grande diferença. Um corpo não pode escolher se obedece ou não uma lei. Agora, nós seres humanos, sim, a gente pode escolher se obedece ou não. Essa é a grande diferença. Sendo assim, todos nós sabemos que dentro dessa concepção do ser humano, o que é certo para mim nem sempre é certo para você e vice-versa. O que é errado para mim nem sempre é errado para você. Dessa forma, o importante é saber que por detrás de todos esses argumentos existe um Deus impessoal que está coordenando essa lei moral, essa lei da natureza humana. A sua influência através do teu caráter imutável direciona nossos instintos na direção correta,
na direção da transformação da nossa conduta moral. Ou seja, quando existe o arrependimento genuíno, nós experimentamos mais da mudança de mente e mais ainda experimentamos a regra do comportamento digno. Vamos observar agora essa passagem no livro de Isaías, lá no capítulo 55, versículos 7 e 8, que enfatiza o elemento intelectual do arrependimento. Tipo, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Se o elemento negativo, deixar os maus caminhos, e o elemento positivo, converter ao Senhor. Esse é o motivo prioritário, primordial, em excelência do arrependimento. Converter ao Senhor. Vamos ver. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, aleluia, pois ele perdoará de bom grado, de coração aprazível, de coração cheio de amor, com a sua maravilhosa graça para mim e para você, aleluia. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E para concluir, existem 3 grandes áreas que nós somos chamados ao arrependimento. Vamos ver o primeiro? E o primeiro grande motivo que nos chama ao arrependimento é em relação a Deus. Isso mesmo. Quantos de nós acreditamos em Deus? Quantos de nós achamos que é possível acreditar em Deus, mas estamos ignorando os seus decretos, os seus mandamentos sobre as nossas vidas? Estamos ignorando, tirando de lado os seus apelos que nos levam ao arrependimento, para que a gente possa crer em Jesus, que veio para nos libertar do cativeiro da morte e do pecado, para nos dar a vida eterna. E você pode fazer isso com um simples gesto seu, que está dizendo assim lá em Romanos, no versículo 9 e 10, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia, eu te chamo para esse ato nesse momento, meu amado. Aleluias. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Glória a Deus, aleluia. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus, aleluia. E o arrependimento não significa nada além disso, converter-se a Deus. Tudo que nós colocamos como valor supremo na frente de Deus é idolatria. O que aconteceu com Adão e Eva foi justamente isso. Eles queriam ser igual a Deus quando experimentaram a fruta. Lá em Gênesis 3:5 diz isso: se vocês experimentarem, vocês vão ser igual a Deus. Deus nos fez como imagem e semelhança dele, não é para ser igual a ele. Aleluia. Isaías 42, no versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ele não aceita. Ele é Deus, ele não aceita ser subjugado por nenhum tipo de idolatria ou de um tipo de ídolo. Aleluia. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a segunda grande área que nos leva ao arrependimento é em relação a nós mesmos. Em relação a nós. Olha o que diz aqui em Mateus 3:10. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João Batista já dizia que nós somos árvores ruins, que se não der fruto temos que realmente ser lançada ao fogo. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meus amados, para mim e para você, basta apenas o arrependimento radical, aquele que vai nos influir a seguir um novo caminho, uma nova mentalidade, aquele que vai fazer nós olharmos verdadeiramente para os desígnios do Senhor, reconhecer Ele como nosso Salvador. Romanos 12:2 ainda diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, pois transforma-se pela renovação de vossas mentes, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Recebe isso em nome do Senhor Jesus. E aí sim, meus amados, através desse reconhecimento, nós iremos sim preencher todos os vazios, as lacunas que está dentro de nós, do nosso coração. Nós vamos tirar aqui as depressões, as angústias e vamos colocar a alegria e o amor que tem no Senhor. Já dizia o grande teólogo Blaise Pascal: o vazio do coração do homem tem um formato de Deus. Aleluia. Meus amados, e a última grande área a qual somos admoestados a entender o arrependimento em nossas vidas é em relação ao pecado.
Se você entendeu tudo isso que nós falamos e recebeu Cristo de uma forma genuína, você está livre sobre todo o aspecto legal, ou seja, está inocentado, justificado pelo sangue do Cordeiro. Agora você não é mais criatura, agora você é filho que o chama e o reconhece como Abba Pai. Aleluias! Romanos 8, nos versículos 15 e 16 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Ei, filhão, você é filho, aleluia, por meio do qual clamamos Abba Pai, aleluia. O próprio Espírito testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. Dessa forma, meus amados, a vida eterna começa aqui nessa terra. Aqui é o primeiro passo, através do nosso arrependimento, do nosso reconhecimento que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nesse momento, eu peço para que o Espírito Santo de Deus esteja tocando o seu coração com muito amor, para você receber essa mensagem com muito carinho. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a família de vocês. Até a próxima. Fui!